Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para realizar nossa palestra pública, que ocorre todas as terças-feiras a partir das 8 horas da noite. Lembrando que às 7h30 também pelo Facebook colocamos uma playlist das músicas para harmonizar os nossos corações. Então, inicialmente, antes de entrarmos no tema da noite, queremos convidar todos a fechar os olhos para realizarmos a nossa prece. Já pedi também que todos separem a sua garrafa com água para que possa ser fluidificada no momento do Evangelho e que vai servir de medicamento, né, para as nossas almas, para os nossos espíritos, para que possamos melhorar a cada dia. E fechemos os nossos olhos nesse momento e vamos agradecer de coração ao nosso Pai de amor, Pai de infinita bondade, que em todos os momentos nos assiste, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, que possamos abrir os nossos entendimentos na noite de hoje, para que possamos buscar compreender o Evangelho de Jesus como forma de progresso para todos nós que buscamos o caminho da redenção através da caridade. Abençoa o lar de todos nós e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, né? Então vamos lá. Hoje iremos tratar sobre o desprendimento dos bens terrenos, capítulo 16, e nós iremos tratar alguns pontos, porque esse é um tema muito debatido, né? Porque também um pouco polêmico. E quem sou eu para estar tratando desses assuntos, né? Então não venho aqui falar de mim, assim como nenhum dos palestrantes que estão conosco nas terça-feiras estão para falar deles, e sim falar do Evangelho de Jesus, o que foi deixado para nós. E são exemplos ricos que até hoje têm muita validade, muito poder, e que possamos aproveitar. E é nesse sentido que iremos abordar. E eu queria conversar com vocês hoje, convidá-los, na verdade, a embarcarmos numa viagem lá atrás. E hoje nós iremos tratar de um amigo muito especial que deixou a sua contribuição no Evangelho. Kardec registrou essas mensagens, essa passagem dele, que é Lacordaire, que faz tanto sentido hoje para nós isso estudar, e é ele que vem falar isso para nós, sobre o desprendimento dos bens terrenos. Seu nome completo, né, foi Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Ele foi um religioso dominicano, nascido a 2 de maio de 1802. E ele faleceu em 21 de novembro de 1861. Ele foi padre, ele foi jornalista, educador, ele foi deputado acadêmico, né, sendo considerado como o precursor do catolicismo moderno e restaurador em França da Ordem dos Pregadores. E é nessa viagem que nós iremos embarcar. Kardec colocou ele lá. Tem algumas outras passagens, mas nós iremos tratar desse assunto. Quando se fala de desprendimento, já se tem assim nos nossos sentimentos algo que, então tudo que eu tenho eu devo jogar fora. É isso que vocês estão falando? É que todos então sejam pobres? É que todos não tenham recursos? É que todos vivam na miséria? Como já ouvimos, né, de certo modo, alguns irmãos falar. E não é bem assim. Ao contrário, né, nós vamos ver de uma forma muito simples nas suas colocações, como é uma questão mais moral do que material mesmo, assim, porque em nenhum momento é dito que não se pode ter, né, que não se pode juntar. O sentido é outro. Pois bem, então vamos dar início e vamos a algumas colocações. Lacordaire, ele começa com a gente, começa o capítulo falando o seguinte, do auxílio mútuo,
que nós estamos aqui para auxiliar, né, ou sermos auxiliados por nossos irmãos. E ele fala o seguinte, de uma forma bem meiga, ó: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento que entrastes. Quer dizer, todos nós estamos, né, nessa via de aperfeiçoamento. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos encarnados a regeneração será possível. Então, está deixando claro que não haverá progresso enquanto não nos entendermos, enquanto não nos ajudarmos. E isso é muito importante porque hoje já estamos vivendo num mundo que se ajuda mais, embora haja tanta maldade ainda, mas sabemos que a maldade ela é um pouco, né, barulhenta, mas não tenhamos medo, né, porque atrás disso tudo, o amor ele é acima de tudo. E ele alerta para a gente o seguinte, ó: vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Não, deixando claro o que nós estávamos falando, né? Então, vamos lá. Então, devemos abandonar tudo que temos? Vou dar tudo aí que eu tenho? Também não é assim. Vamos entender. Ele continua dizendo que, em virtude desse desejo de aquisição, ele destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. O que ele está falando é que nós devemos sim trabalhar pela nossa melhoria, pelos nossos recursos materiais que são necessários para todos, embora nem todos consigam, mas todos conseguem de uma forma para viver, para sobreviver. O que ocorre é que no meio desse caminho sempre acontece situações, como ele está falando aqui, ó, que nesse desejo de aquisição, a gente destrói as nossas faculdades afetivas, porque pelo apego excessivo, a gente acaba entrando em certas zonas vibratórias que são complicadas e a gente acaba fechando os olhos para o que realmente está acontecendo e se volta inteiramente para os bens que eu tenho, que eu quero guardar, que eu quero ter, que eu não quero que ninguém me tome, né? É esse cuidado que ele está falando. E ele continua dizendo, ó: compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa, né? Então, quer dizer, é justo o homem que trabalhou, que com o bote pesado para angariar os seus recursos, isso aí é muito honesto, é muito justo. Porém, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual a que vai da sorte da avareza, a prodigalidade exagerada, dos vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar virtude. A caridade, né? Santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Porque tem essa questão também. Muitas vezes o dar, ele se torna algo ruim, porque a pessoa que dá, ela quer que seja visto por alguém. E nesse período, nesse aspecto de que as pessoas vejam, sempre alguém vai se sentir um pouco humilhado por estar recebendo ou por não se sentir bem de receber daquela forma, muitas vezes fotografado, ou muitas vezes através de cenários que são colocados. Tudo isso que ele está dizendo, que é em virtude de um sentimento que se cultivou no coração daquele que angariou. Por quê? Porque se assim fosse, se eu tivesse um desprendimento 100%, ou um percentual mais do que eu me apego, eu ia dar aquilo e eu não ia esperar nada em troca, né? Simplesmente
pela satisfação de ver o meu irmão bem, a pessoa que eu ajudei. Ele coloca para a gente que a origem da fortuna, né, muitas vezes que a fortuna provenha da nossa família, ou que tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer. Né? Então, se trabalhamos ou já nascemos, né, em uma família rica, não esquecer de que uma coisa muito importante é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Então, tudo que temos foi emprestado a nós por Deus. E se foi emprestado, nós vamos ter que pagar. E esse pagamento, uma hora ele volta. E assim como tudo retorna a Deus, né, como nada se perde, né, tudo se transforma. Então, imagina, se nós estamos aqui, pela lógica, iremos desencarnar, né, iremos morrer. Não vai demorar, não vai demorar a eternidade. Nós vivemos o quê? Os 60, 70, 80 anos em média. Não importa o que façamos, nada é nosso. Não levaremos daqui a casa, o dinheiro, o carro, nem sequer nosso corpo, que foi dado por empréstimo, né? Até ele vai ser absorvido, né, pelo solo, que se tornará comida, né, se tornará adubo, que alimentará as plantas, os vegetais, que alimentará os animais, que alimentará o ser humano de novo, e nesse eterno ciclo. Se colocarmos na nossa cabeça que tudo vem dele, muitas coisas vão ser resolvidas na nossa vida, porque tendo esse pensamento, como Lacordaire fala, que nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo, a morte despoja dele, como de todos os bens materiais. Nós vamos dar um pouco mais valor para a nossa verdadeira vida, que o quê? Que não é aqui. Somos seres espirituais numa experiência inclusive muito rica, que é a encarnação, que é de estarmos juntos aqui. Aproveitar esses momentos para o quê? Para nos aperfeiçoarmos. Como? Através da caridade, como ele colocou lá atrás. Muitas vezes desviamos desse caminho. Diante de tudo isso, Lacordaire continua colocando-nos na nossa posição, que é o quê? De ser depositários e não proprietários. E ele coloca, né? Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Olha o que interessante da forma como ele coloca para nós, ó, que eu sou depositário, ele me empresta a riqueza, os bens que ele me deu, ou então já recebi através da minha família que deixou, né, de herança e tal. E ele está dizendo que para a gente colocar uma condiçãozinha de nada. Qual é a condição? É que pelo menos o supérfluo, eu pego aquilo ali que não está me fazendo falta e eu reverta para aqueles que não possuem o necessário, né? Quer dizer, ajuda aqueles que não têm, ajuda do que sobra, né? Olha como ele está colocando para a gente. E muitas vezes não conseguimos nem isso fazer, o que é ruim, porque Deus, ele dá muito para nós e ele cobra pouco. Mas muitas vezes nem isso conseguimos fazer. Então vamos dar mais atenção um pouco aqui ao que ele quer nos dizer. Ele exemplifica da seguinte forma: um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Então, assim Deus, né, nos empresta, na esperança que nós o paguemos, né, e ele ainda está colocando a forma como é para fazer isso.
ajudando aos que têm menos que nós. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo por sua vez que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. Então, Lacordaire está sendo de uma forma amorosa, dizendo, olha, Deus vai te dar muito, porém, ajuda aos que precisam, porque você foi beneficiado por Deus e você tem essa necessidade, você tem capacidade de ajudar. Então faz isso, um pouquinho de amor para aquele que precisa, você já está pagando esse empréstimo que Deus fez, né? E coloca nos seus pensamentos os perigos. Quais são esses perigos? Ele fala, o bem que Deus vos confiou excita em vossos corações é uma ardente e desvarada cobiça, né? Isso é verdade. Ele coloca, quanto mais a gente quer, mais a gente vai querer guardar isso aí, e isso é que vai se tornar muitas vezes os perigos da nossa vida, né? Que nós vemos também na TV, muita gente se apegando, guardando, e não vai levar a nada, né? E coloca outras reflexões para a gente. Ó. Já refletiste? Quando vos apegares loucamente a uma fortuna perecível, e tão passageira como vós mesmo, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Será que já paramos para pensar que tudo que Ele nos deu um dia e iremos prestar conta disso? Às vezes esquecemos, né? E quando nos damos conta, estamos numa situação complicada. Esquecei que, pela riqueza, foste investidos na sagrada condição de ministro da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes. Então, Deus colocou esses recursos na mão de pessoas inteligentes, na esperança que isso fosse repassado àqueles que precisam, àqueles que necessitam, e colocou, de certa forma, sobre a tutela dos que têm mais. Por quê? Porque eles têm condições de ajudar, nem muitas vezes dando do que é seu, mas multiplicando, auxiliando, ensinando. E isso é que faz, se realmente acontecer, se um dia isso vai acontecer, é que tornará o nosso mundo regenerado. Não vamos esperar um mundo melhor sem nós nos melhorarmos, sem a nossa melhora interior, sem que nós nos ajustemos a cada dia para esse melhoramento, que acontecerá porque as pessoas mudaram, não o planeta. O planeta com certeza vai se adequar a esses novos seres. Quem são? Os seres que se regeneraram, né? Continua com os perigos, né? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, né? Se não depositários infiéis, quer dizer, administradores incompetentes que nos tornamos por não haver aproveitado aquilo que Deus nos deu, ou não distribuímos aqueles que precisaram e usamos simplesmente só em nosso proveito, para nós, né? Então isso é bem ruim. E o resultado disso, né, que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres, né? O que resulta disso? O que vai acontecer? Vai acontecer a morte inflexível, né, inexorável, virá a rasgar o véu sob a qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu, e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. Então, o caminho que todos iremos traçar, nesse momento, haverá sim o nosso julgamento, né? E aí vai ter muitas situações que podem ser evitadas se hoje nós procurarmos mudar, né? Procurarmos mudar o nosso rumo através de quê? Através simplesmente do conhecimento, né? Buscar entender, buscar procurar. Por que estou passando por isso? Por que estou enfrentando tanta dificuldade? Ou então por que mesmo de tudo isso eu estou passando por solidão, por
por tantas outras coisas que mesmo guardando muito as pessoas enfrentam, né? Então, a doutrina espírita ela traz para a gente muitos desses complementos. Então ele continua para a gente, ó, falando da seguinte forma: é em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, cobrindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo, né? Então, não é difícil de compreender isso, né? Se realmente nos olharmos nos espelhos e vermos que, eu estou fazendo mal para os outros, porque não estou ajudando da forma como é para ser ajudado. E complementa dizendo o seguinte, ó, que é em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade, o que não passa de prodigalidade ao vosso proveito, né? Então, assim, ele coloca de forma até um pouco pesada, mas é para que possamos sentir que de tantos anos para cá, né, as coisas melhoraram de certa forma, mas pode ser aproveitado mais a riqueza que cada um tem, se dividir. Dividir o quê? Dividir o conhecimento, dividir o material, dividir principalmente o ensinar, né, o ajudar, a esperança que dá. Então, ele coloca para a gente raciocinar. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possíveis, evitando-lhes a queda da miséria. Então, o pai, eu vou parar tudo, não posso ajudar ninguém, porque o que eu estou fazendo eu vou guardando tudo que eu posso para a minha família, para os meus filhos, né? É bastante justo e bem paternal, Lacordaire fala, convenhamos, e não se pode censurá-lo, que esse pai está fazendo. Mas, né, começam os mais na nossa vida. Mas será sempre esse único objetivo que o orienta, né? É só esse objetivo mesmo que tem para tudo isso? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar os seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos, né? Será que não é simplesmente uma desculpa para que eu possa simplesmente guardar mais, né? É meu apego, isso aí eu não tenho outra forma de disfarçar, eu vou usar essa prerrogativa, né? Mas, né, não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Será esse o motivo para fazê-lo esquecer dos irmãos perante a Deus, né? Será que eu só devo voltar meus olhos para os meus? Será que não existe algo a mais nisso? Algo para se refletir também, né? Continuando, Lacordaire continua nos mais, né? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria, simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Né? Interessante o que ele coloca. Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Será que ao invés de guardar, não estou ensinando aos meus filhos um papel de egoísmo assim pesado, o crônico mesmo, da qual trará para eles, em vez de felicidade que ele julga estar fazendo, mas muita tristeza no futuro, porque endurecendo o coração dessas crianças, que serão os futuros governantes, como que será, né, essa ajuda aí? Então, o negócio não será asfixiar neles o amor do próximo, né? Estou guardando só para mim, o que eu vou ensinar para os meus filhos? Guardar só para eles. E para quem precisa? Para quem precisa, nada, né? E fica aquele apelo aos pais. Pais e mães, estáis num grande erro. Se acreditais que com isso aumentais o afeto de dos vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros. Ensinar-lhes a sê-los para vós mesmos. Então, olha o que ele está dizendo, né? Então, muito cuidado, né,
já levar o filho nesse caminho do amor, no caminho da caridade, no caminho da ajuda. E não precisa ir para muito longe, não. Em todo canto tem gente precisando. E nossos filhos vendo isso, com certeza esse exemplo ficará guardado na cabeça dele, no coraçãozinho dele, para que lá na frente isso seja algo comum, ajudar seja comum, seja a nossa responsabilidade diária, né? É justo, ele está dizendo que, Lacordaire fala que trabalhar bastante com o suor do seu rosto, acumular bens, é muito justo isso. Conhecer também o valor do dinheiro e fazer caridade segundo as suas posses, né? Então, é muito justo isso. Guardar, dividir, ajudar. Ele ainda diz o seguinte, ó, que terá mais mérito do que o outro, que, nascido na abundância, né? Assim, se livrou do trabalho, não sabe o esforço de conseguir, né? Então, essa pessoa que batalhou, que trabalhou, que se dedicou e conseguiu, é muito bom, muito justo isso. E terá muito mais mérito daquele que já nasceu nessa fortuna aí, nesses bens materiais. Porém, vamos falar desse que lutou para conseguir, que viu a dificuldade, que deu a volta por cima e hoje está bem. Olha o que ele diz, ó, porém, mas se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Por quê? Quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais, né, devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Né? Então, sabemos da dificuldade que é. Se eu sei disso, depois que eu conseguir, como é que eu vou fechar os olhos para aqueles que estavam na mesma posição que eu? Isso é ruim. Então, aí eu vou ser punido mesmo. Por quem? Por mim mesmo. Porque eu criei isso. Né? Vamos ser punidos por nós mesmos. Lei de causa e efeito, né? Infelizmente, Lacordaire fala que o homem de posse carrega sempre consigo outro sentimento tão forte com o apego à fortuna, que é o quê? É o orgulho. Esse é danado, né? Esse faz o negócio pegar firme, por quê? O que acontece? Não é raro, né, de ver a pessoa que entrou na riqueza, quando Lacordaire está colocando isso, né, que não é raro ver chama de novo rico. Quando o infeliz lhe pede assistência, aí ele já pensa, né, na história dele, dos seus trabalhos, das suas habilidades, e em vez de ajudá-lo e terminar por dizer, aí ele fala, faça como eu fiz, né? Segundo ele, tem que trabalhar, porque que se eu tive oportunidade, por que tu não teve? Não é para você estar pedindo. Pô, eu nunca pedi na minha vida, então vamos lá. Isso é fruto do orgulho. E ele simplesmente, Lacordaire fala que o orgulho, né, põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende, né, que toda a sua inteligência, a sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Na hora que se alguém está nos pedindo ajuda, porque essa pessoa está precisando. E se ela está pedindo ajuda, é porque nós podemos ajudar. Jogar na cara da pessoa que ela está naquele jeito porque ela quer, porque isso, porque aquilo, isso é justificativa, né? Isso pode ser muitas vezes fruto do orgulho. E desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. Então quer dizer, não, mas o cara ele tem muito recurso e ele é um cara aberto, ele compra tudo, ele tem tudo, ele não tem pena, né, como está falando, ele gasta mesmo, compra o carro dele, compra uma casa, compra não sei o quê. Só que ele está falando que isso não é desapegar, você gastar muito, não é desapegar. Na verdade, é descuido, é indiferença, porque você não está fazendo o bem. E coloca, né? Então, o que é desapego dos bens, então?
Simplesmente ele está dizendo que é considerar a fortuna no seu justo valor, saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, não sacrificar por ela os interesses da vida futura. Quer dizer, vamos lá novamente, né? Minha verdadeira vida é no plano espiritual. E estou aqui de passagem. Então, nesse momento, por conta dos bens materiais, acabei estragando o meu destino futuro, né? Que era a vida espiritual, me perdi e tal. Então, muitas coisas têm que ser revista, pensada. Por que estou nessa situação, né? É uma questão de posição. E se perder tudo, não reclamar de Deus, porque, voltando lá, aquele lá, né? Tudo vem de Deus e a tudo Deus volta. Se eu tenho e eu perco, não é raro ver as pessoas, né, se entregando ao desespero, muitos se suicidando até. E isso não é bom também. Isso é uma forma de mostrar que é apegado. Se perdeu, perdeu porque por descuido, não soube administrar, perdeu mesmo por destino, sei lá. Não se sabe ao certo os motivos, mas acontece muito. Não reclamar de Deus, toca a vida e bola para frente, né? E a conclusão que Lacordaire coloca para nós, né, muito importante isso, essa viagem com Lacordaire que embarcamos nela, para o nosso melhoramento, né? O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Olha o que ele está colocando para nós. Não é jogar fora você pobre, então não em nenhum momento ele está falando isso, né? Já colocamos isso várias vezes. Agir dessa maneira seria compreender mal os desprendimentos dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Então, Deus dá àquele a quem lhe parece bom para administrá-la, em proveito de todos. Rejeitar a fortuna, quando Deus vou-la dar, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Então, reiterando a todos aí, né? Não é errado ter. O que é o errado? É você cair no egoísmo, cair no orgulho e, com isso, fechar os olhos para os outros. Fechar os olhos para os outros? Não. Fechar os olhos para você mesmo. Por quê? Se você não ajuda os outros, outros os ajudarão. E o mais prejudicado nisso tudo, quem é? É aquele que não ajuda. Esse sim é que está sendo... Quando nós ajudamos alguém, pode ter certeza que a pessoa está sendo ajudada, mas o mais beneficiado, quem é? Somos nós. O poder da caridade, o poder do amor é muito grande. Então, vamos buscar ajudar as pessoas. Mas não tem dinheiro, não se ajuda só com dinheiro. Ajuda-se com apoio, com conversa, com ouro amigo, comprometimento, com auxílio, ensinando, né? Pegando na mão e ajudando a sair das dificuldades, fazendo evangelho junto, orando junto, né? Andando junto, ajudando no que puder, entendeu? Então, tudo isso é desprendimento. Lacordaire finaliza para a gente de uma forma muito amorosa, colocando da seguinte forma: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebeste como doação, mas como empréstimos. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus.
Então, meus irmãos, essa era a viagem, né, que Lacordaire deixou para nós. Vocês podem ver, é uma mensagem muito profunda, colocando para a gente que o plano espiritual e o plano material são dois paralelos totalmente distintos. Aquilo que o encarnado valoriza não é o mesmo que o espírito valoriza. Um exemplo, o nosso corpo, né? Imagina o nosso corpo aqui que nós valorizamos muito. Ele nós não iremos levar. Não iremos levar. Você pode fazer o que for, né? Aí faz o Photoshop, faz academia, faz tudo para ficar nos músculos, vai ficar todo... O que você fizer, retirar gordura, fazer o que for, não vai, nada disso vai. E o que vai? O espírito não tem corpo, né? Então ele não vai valorizar isso. O dinheiro, você trabalhou danado, não dormia, se esforçou muito para conseguir tudo. O espírito não dá valor para isso. Por quê? Porque ele não vai conseguir levar. A moeda lá é diferente, né? É outra forma. Então, com tudo isso, o nosso objetivo principal é pensarmos, é raciocinarmos. O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo da minha vida? O que estou fazendo daquilo que Deus me deu? E isso sim vai contar, porque o que nós vamos levar? Vamos levar aquilo que vai para dentro do nosso coração, o amor acima de tudo, a caridade, né? O auxílio. E se estamos numa condição melhor que outros, pode ter certeza que também outros estão em uma condição melhor que nós. Todos estamos abaixo de alguém, precisando do auxílio de alguém. E é muito bom quando no momento que estamos precisando, chega alguém para nos ajudar, para nos auxiliar. Então que possamos fazer o mesmo, né? E estar com Lacordaire, esse ser maravilhoso que esteve conosco, né? E que dedicou sua vida para a caridade. Que possamos pensar nisso como a nossa jornada para o desprendimento dos bens, que não é jogar fora o que temos, e sim saber dividir. E dividir de tudo, não. Ele ainda está falando do supérfluo, daquilo que me sobra, que se eu puder ajudar já é um bom começo. Então, meus irmãos, era essa a viagem que eu queria embarcar com vocês, e convido a todos, né, a procurar estudar mais sobre ele, procurar buscar os seus temas no Evangelho, assim como outros assuntos que tem. Participe conosco nas nossas terças-feiras, para que possamos estar mais inteirados nos assuntos, né? Comente aí, deixe seu comentário. Tem também a nossa central de acolhimento, o número está aí embaixo aí. Se tiver com dificuldade, para entrar em contato conosco, né? E será auxiliado com certeza. Bom, nesse momento agora é o momento da água fluidificada, né? Vamos pegar ela, porque iremos para o nosso momento do passe. Já queremos agradecer de coração a todos que estiverem aqui conosco. Compartilhe aí para um amigo aí, para a família, para estar conosco juntos. Então, muito obrigado, meus irmãos. Fique com Deus e vamos para o passe magnético. Meus irmãos, nesse momento vamos nos preparar para o passe magnético, a transfusão de energia pela imposição das mãos, conforme ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mentalizemos sua imagem doce e meiga à nossa frente, com suas mãos estendidas sobre as nossas cabeças. Recebamos essa energia poderosa no nosso centro de força coronário, nos preparando para o nosso tratamento espiritual. Mentalizemos agora uma cachoeira caindo sobre as nossas cabeças, banhando todo o nosso corpo e removendo qualquer energia negativa que porventura esteja nos envolvendo. Busquemos nos desapegar de tudo que seja deletério, oriundo das nossas próprias imperfeições morais. Deixemos de lado as dificuldades do dia a dia, relaxando a nossa mente,
nos concentrando na luz que vem do céu. Uma limpeza completa é realizada no nosso ser nesse momento. Nesse instante, vamos receber o passe de reposição. Mentalizemos o sol irradiando intensa luminosidade sobre as nossas cabeças, nos fortalecendo com o seu fulgor. Recebamos de bom grado todas essas energias que vêm do alto, envolvendo todo o nosso ser. Esse ambiente está repleto de luz, muita luz a nos envolver. Façamos o exercício da respiração nesse momento, absorvendo todas as energias que nos envolvem, segurando os nossos pulmões e expirando. Todas as células do nosso organismo recebem essas luzes, se fortalecendo e se harmonizando. Mentalizemos em especial aquelas regiões do nosso corpo onde tenhamos maiores dificuldades, dores ou desarmonias. Roguemos o auxílio do alto para sanar as nossas dores. Busquemos envolver todo o nosso ambiente doméstico nessas luzes, abraçando mentalmente todos os nossos familiares. Agradecemos profundamente a Deus e aos nossos amigos espirituais pelo tratamento recebido através do passe, e que possamos ter uma semana de paz e de confiança em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja.